você fosse avisado que nas próximas 24 horas você fosse morrer, o que é que você ia fazer? Gente, vai ter um surto epilético. Mês passado, eu li um livro chamado Os Dois Morrem no Final. E, gente, esse livro é tão incrível. Ele me trouxe tantos sentimentos, tantos pensamentos, assim, sabe? Me fez pensar em muita coisa que eu não pensava há muito tempo na minha vida. Isso aqui não é resenha do livro, tá? Mas, de qualquer forma, meus amigos e minhas amigas, eu recomendo muito que vocês leiam, porque é muito bom. O link dele vai estar aqui na descrição. Cada dia que passa é como se fosse uma contagem regressiva para aquilo que é inevitável. A gente sabe que a nossa vida tem um começo, um meio e um fim. Quando a gente faz aniversário, tem até aquela piada, né? Será que a gente tá fazendo mais um ano de vida ou será que a gente está tendo um ano a menos da nossa vida? Eu acho que a coisa mais preciosa que a gente tem é a nossa própria vida. É os momentos presentes que a gente tem. E eu não sei, gente, eu sinto que muitas vezes eu vivo a minha vida como se ela fosse eterna, com esse sentimento de que eu tenho todo o tempo do mundo pra fazer as coisas, como se o relógio pudesse parar no tempo pra mim, pra que eu consiga fazer as coisas que eu quero. Só que assim, gente, uma coisa que é um fato, e lendo esse livro me deixou muito mais explícito, sabe? É que o amanhã não é uma garantia. O amanhã nada mais é do que uma suposição. A gente não tem certeza que o amanhã pra gente vai de fato chegar. Eu sei que a gente sabe disso, né? Que o futuro é incerto, a gente não sabe o dia de amanhã e tudo mais, só que a gente vive a nossa vida como se a gente esquecesse dessas coisas. E eu não sei, gente, eu comecei a pensar, a refletir sobre isso. Eu tive uma mini crise existencial. Mais uma, né? Eu fico vendo, gente, quantas coisas eu já deixei de fazer e eu vejo que eu ainda tenho deixado de fazer por sentir vergonha de pessoas ao meu redor. Quantos desejos eu vou adiando na minha vida, né? Quantos séculos eu demoro pra contar às pessoas que eu amo, que eu gosto, porque eu penso que eu tenho todo um tempo do mundo pra me encontrar com essas pessoas, só que a gente não tem todo o tempo do mundo, entendeu? Eu sei que é óbvio, gente, mas parece que... É o que nem eu falei, parece que a gente esquece, parece que eu esqueço disso, todo momento. A gente não tem todo o tempo do mundo pra fazer as coisas que a gente gosta, pra se encontrar com pessoas que a gente ama, pra correr atrás dos nossos sonhos, a gente não tem. Nosso tempo é muito limitado, sabe? E a gente... Sei lá, cara, eu sinto que eu desperdiço muito o meu tempo, a minha vida. E assim, gente, depois que eu terminei de ler esse livro, eu comecei a chorar que nem uma doida. Gente, foi uma crise de choro. Eu juro, fazia muito tempo que eu não chorava tanto que nem eu comecei a chorar quando eu terminei o livro, sabe? Eu acho que me pegou num ponto muito sensível de coisas que eu já tava vivendo, coisas que eu já tava sentindo, só que eu não tava colocando tanto pra fora. E quando eu terminei de ler essa história, ficou tudo meio que à tona, assim, sabe? Ai, gente, eu não sei. Ter lido essa história fez com que eu ficasse, primeiro, muito triste. E segundo, com aquele sentimento, aquela vontade de viver a vida de uma forma mais autêntica, sabe? Não ficar com tanto medo das coisas, não ficar com tanto medo de fazer as coisas que eu quero, não ficar com tanto medo de me expor a situações que eu me sinto meio desconfortável. Porque você vê nessa história, gente, os personagens querendo viver da forma mais intensa, da forma mais autêntica que eles conseguem, porque eles vão morrer, e aí eles não têm mais tempo a perder, o último tempo ali que eles têm pra viver, eles vão fazer as coisas que eles querem. E isso me deixou inspirada, assim, sabe? Eu já passei por muitos momentos ruins e difíceis na minha vida, que a única coisa que eu queria era não estar mais aqui, né? Mas graças a Deus, essas coisas foram passando, esses sentimentos, esses pensamentos que eu tinha, eles foram passando, né? Graças a Deus. E eu fui tomando mais, assim, um gosto de viver, né? Eu fui começando a enxergar a minha vida de uma forma diferente, eu fui começando a valorizar mais a minha vida de fato. Não só o fato, tipo, de eu ter coisas, de eu ter saúde e tudo mais, mas o fato de eu estar viva, o fato de eu ter uma vida. Eu fui começando a dar mais valor e me empolgando mais com o fato de viver a vida. Eu falo isso muito por mim, assim, porque eu sei que eu preciso dar ainda mais valor à minha vida. Eu sei que eu preciso valorizar mais o tempo que eu tenho, as coisas que eu tenho. É claro, assim, que vão ter dias difíceis, vão ter dias tristes, que a gente não vai querer fazer muita coisa, que a gente vai querer ficar em casa, que a gente não vai querer fazer nada. Esses momentos acontecem, é normal de qualquer ser humano. Mas eu acho que é bom, assim, a gente, de vez em quando, começar a se lembrar mais que a nossa vida é limitada, que a gente, né, que nem eu falei antes, a gente não tem todo o tempo do mundo pra fazer as coisas. Eu sei que a única coisa que eu tenho nesse momento é o aqui, é o agora, é o meu momento presente. O passado não me pertence mais, o futuro eu também não tenho. A gente não sabe se a gente vai estar viva amanhã, gente. Não quero ficar parecendo mórbida.
Mas é verdade. E assim, meus amigos e minhas amigas, por mais que o nosso tempo de vida aqui seja muito limitado, às vezes eu fico pensando também que o que falta pra mim, por exemplo, não é o tempo, mas sim coragem, sabe? Coragem pra viver, pra fazer as coisas que eu quero. Coragem e saber priorizar melhor as coisas também na minha vida. Priorizar aquelas coisas que realmente são importantes pra mim. E assim, gente, eu vejo que eu não preciso viver coisas extremamente grandiosas pra ver que a minha vida tá valendo a pena. Claro que se eu viver coisas grandiosas, tô aceitando, Deus pode mandar. Mas a gente vê que a nossa vida tá valendo a pena também nas pequenas coisas. Eu sei que isso é meio clichê, gente. Eu acho isso meio clichê, mas faz sentido. Porque eu vejo que as pequenas coisas têm feito diferença na minha vida, sabe? Tipo, conversar com uma pessoa que eu amo, passar tempo de qualidade com pessoas que eu amo, sair pra passear, criar boas memórias. São coisas pequenas, assim, mas elas dão um efeito positivo. Porque coisas grandiosas, eu sei que eu não vou viver sempre, não faz parte da minha rotina, mas são essas pequenas coisinhas que estão presentes na minha vida, né, na minha rotina. É isso que vai formando a nossa vida, né, se você parar pra pensar. Vamos só viver a nossa vida, gente, da melhor forma que a gente conseguir, entendeu? Vamos enxergar a nossa vida como um presente pra gente conseguir realmente valorizar isso que a gente tem. Eu sei que Deus não criou a gente de forma aleatória. Todo mundo tá aqui por um propósito. Deus tem um propósito pra todo mundo, senão nada disso ia fazer sentido. E se você leu esse livro, pelo amor de Deus, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Gente, eu selecionei algumas frases desse livro que mais me chamaram a atenção, que mais me pegou assim. E é engraçado que eu sempre marco frases que eu gosto dos livros que eu leio, mas raramente eu volto pra ler essas coisas que eu marquei. Mas desse livro, cara, desse livro foi diferente. Gente, eu vou ler algumas dessas frases pra vocês. O homem não deve temer a morte, mas deve ter medo de nunca começar a viver. Nós nunca agimos, apenas reagimos quando percebemos que o tempo está acabando. E eu sou a prova disso. Não posso só sonhar com o futuro, preciso me arriscar a criá-lo. Perdi tempo e deixei de me divertir porque me importei com as coisas erradas. Minha última mensagem seria para que todos encontrem as pessoas importantes e que vivam cada dia como se fosse a vida inteira. E a última. Eu desperdicei todos aqueles ontens e estou completamente sem amanhãs. Eu, assim, não tenho mais nada, entendeu, a declarar. Bateu a crise existencial aí, gente? Porque aqui tá batendo de novo.